Olá, moçada, tudo bom? Quem é que pode ter depressão? É uma pergunta que eu me faço. Como é que você sabe que uma pessoa está em depressão ou como é que eu sei que eu estou em depressão? A depressão, ela acontece na vida de todo mundo. Pode acontecer na sua, como pode acontecer na minha, como pode acontecer na vida de uma pessoa pública, como pode acontecer na do vizinho. Todos podem ter depressão. A depressão não tem idade, ela não tem cor, ela não tem preço, ela não tem status, ela pega todo mundo. Todas as pessoas podem sofrer de depressão. Mas como é que eu sei que eu tenho depressão? Primeira coisa que a gente tem que começar a observar é o humor da pessoa. Como é que você está? Eu passo por depressão e não sei. Às vezes eu acho que é uma tristeza e ela não passa. Aquilo ali não vai passando, é uma dor constante. Ou eu sofro por alguma coisa que aconteceu na minha vida, um luto ou uma separação, pode me levar a uma depressão. Então a depressão, ela não tem classe social, ela não tem idade, ela acomete a todos. Todos podem ter depressão. Depressão, como eu sempre digo, é uma doença e você pode sofrer dessa doença, né? Existem artistas, atores, profissionais, atletas que já foram a público, já se manifestaram, já tiveram na televisão falando sobre a depressão. Eu tive depressão no passado, eu já sofri depressão, tudo. Uma coisa que me chama muita atenção e que é importante a gente começar a pensar é que hoje as pessoas estão falando muito em violência, violência sexual, coisas que antigamente não se falavam, se fechavam, se silenciavam a respeito disso. Então, quando começa alguém falar que sofreu algum abuso, não sei se vocês já perceberam, mas aparece uma opção de gente falando: eu já sofri abuso, eu já sofri abuso, eu já vivenciei isso, esse indivíduo já fez isso comigo e tudo, e aquilo ali parece que toma uma dimensão, né, grande, e as pessoas começam a ir atrás, né, para pesquisar sobre essa violência. A depressão, muitas vezes, ela é silenciosa. A gente, às vezes, tem vergonha de falar. Por quê? Porque a gente se julga incapaz ou pequeno demais, ou uma pessoa com um grande defeito por ter depressão. Uma coisa que eu quero dizer, que eu acho que é importante você entender, para a família, para quem estiver sofrendo depressão, para quem estiver participando da depressão de alguém, a depressão, ela não é por vontade, ela não tem vontade própria, ela acontece, ela surge, né? É uma doença como outra qualquer. Então é necessário que a gente entenda isso. O deprimido, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem aquela vontade de sair, de fazer como você tem. Hoje eu quero andar de bicicleta, eu vou lá e ando de bicicleta. Hoje eu quero ler um livro. Ele não tem esse livre-arbítrio, essa vontade. Ele perdeu isso. A depressão mostra isso, isso é claro, né? Que a pessoa perde o sentido, a vontade, né? Os passos para a vida, né? Então ele perde. É muito sério quando a gente fala de uma pessoa deprimida nesse sentido. Então eu vou contar um pouco da minha experiência, que eu acho que as pessoas às vezes elas falam muito da experiência dos outros, eu quero falar da minha. Eu tive uma mãe com muitos anos de doente, DPOC, ligada a uma máquina. E aquilo me entristecia muito, eu não conseguia, chegou um ponto que eu não conseguia dar passos, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair para fazer alguma coisa,
eu não via alegria na vida. Na verdade, a minha vontade era morrer junto com ela. Ali eu percebi que eu estava entrando em depressão. Ali eu percebi que eu poderia fazer algo contra mim. Eu estava me autoagredindo naquele momento. O que eu fiz naquele momento? O primeiro passo que eu dei foi ir a um psiquiatra. A psiquiatra, no momento, ela percebeu isso em mim, me medicou e eu comecei a enfrentar aquilo ali de uma forma mais firme. Eu precisava de medicamento, eu precisava de atenção naquele momento. A depressão, ela tem vários graus. Há aquele onde eu aguento até aqui e eu vou procurar ajuda. E há aquele que eu não vou mais procurar ajuda, eu não tenho mais interesse para nada. Então o próprio familiar precisa levar aquela pessoa para se cuidar. Uma coisa que é importante é a medicação para essa pessoa que muitas vezes está sentindo vontade de morrer ou tem interesse em se matar, por exemplo, que não foi o meu caso. Mas a pessoa chega a um ponto de querer se matar. A família, ela precisa ser responsável pela medicação dele. Ele não pode tomar por si só a medicação. Precisa ter alguém para acompanhar. Por isso, o médico chama o familiar para que acompanhe essa pessoa. Muitas vezes, quando essa pessoa não está sendo bem acompanhada, ela precisa ter internação, porque ela já tentou várias vezes suicídio, por exemplo. Então ela precisa ser internada, ela precisa ser cuidada. Então é necessário que se acompanhe essa pessoa. Mas a depressão, ela é uma dor constante. Como eu estava te dizendo sobre a minha, era uma dor constante. Eu levantava com dor, eu dormia com dor. Eu ia fazendo as coisas com aquela dor. É uma dor que amassa por dentro, que corrói, que destrói você. Você não consegue mais ter um pensamento firme nas coisas. Seu pensamento fica meio lento. Você começa a ficar com um pensamento mais vazio. Você já começa a ter um olhar para o horizonte. Você já não tem mais concentração. As pessoas falam com você, aquilo parece que entra e sai. Você não tem mais interesse em sentar, em se alimentar, em tomar um banho, uma coisa simples, tomar um banho, dormir. Você quer esquecer toda aquela dor, é o tempo todo querendo esquecer aquela dor. A dor te acompanha o tempo todo. E chega um ponto, se você não se tratar logo, a tendência, como aquela história de você tá carregando e aquilo vai invadindo, você vai se afundando mais. Então a tendência é você ir piorando. Se você não entrar logo com o tratamento certo. Muitas vezes nós procuramos qualquer médico para que nos dê a medicação, para que nos acompanhe. Errado. Existe um médico especialista nisso, que é o psiquiatra. Ele é que precisa estar ali te dando diagnóstico, porque existem exames complementares. Aí a gente vai entender um pouco. A depressão, muitas vezes, não é concreta, não se vê em exame, mas tem exames complementares hoje em dia que pode ajudar no diagnóstico. O exame clínico é o principal, é onde o médico vai ver realmente que você está em depressão. Então é importante que você seja acompanhado pelo psiquiatra e ele te encaminhe para um psicoterapeuta, ou você já vá a um psicoterapeuta. Você precisa falar da tua dor, você precisa trabalhar essa dor. E alguém que muitas vezes não está envolvida na tua dor, alguém que esteja longe dessa sua dor, que possa te ajudar nesse momento. Né? Então, como eu estou falando e repito aqui, eu já tive depressão, muitas vezes você já teve, nem sabe, e outras pessoas estão sofrendo de depressão. É muito sério a gente prestar atenção. É muito sério a doença e a gente precisa cuidar.
dessa doença. Ela é silenciosa, ela vai invadindo a sua alma e você, quando acorda para a vida, você já está tomado de depressão. Então é necessário que isso aconteça. Se você não tem força, alguém precisa acompanhar você nesse processo. A família, nesse momento, é importante. Ela precisa estar ali ajudando você. A família, ou um amigo, ou um parente, qualquer pessoa que esteja do seu lado para poder te ajudar. A depressão, ela mata. É importante que você entenda isso. A depressão, dependendo do grau, ela mata. Então, é importante que você se trate.